Olá a todos, eu sou a Ana Santos e este é o meu podcast. O Planety foi um projeto pensado para colocar à disposição de todos conhecimento e ferramentas para viver uma vida mais equilibrada e saudável, sem fundamentalismos ou mudanças radicais. A reeducação alimentar e de estilo de vida e o desenvolvimento pessoal são processos interligados e morosos. É uma construção diária e aqui vais encontrar muita informação a par da minha experiência pessoal e de alguns convidados sobre o que é isto de procurar uma vida mais harmoniosa em múltiplas vertentes. Muito obrigada por estares desse lado. Deixa-te levar durante os próximos minutos e boa viagem! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje trago-vos uma convidada muito especial que eu já sigo há algum tempo nas redes e que me ajudou a construir mais uma pecinha do meu puzzle de desenvolvimento pessoal. Portanto, hoje o episódio é sobre desenvolvimento pessoal. Eu tenho-me comprometido em trazer mais componentes físicas, mas de facto nós não conseguimos aqui nunca dissociar aquilo que é o corpo físico do corpo emocional e espiritual, e portanto acho que este equilíbrio continua a fazer todo o sentido para mim. Por isso, seja muito bem-vinda, Andreia. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite. E dou-te a palavra para que te possas apresentar e para deixarmos fluir esta conversa, cujo tema será, o tema será aquilo que for surgindo, porque nós não temos um alinhamento muito definido, não é verdade? Mas falaremos um bocadinho da importância das relações, das relações que nós estabelecemos no nosso dia-a-dia e nomeadamente com os nossos parceiras, e do impacto que isso tem na nossa saúde física. Portanto, como é que aqui também a experiência e o trabalho que a Andreia desenvolve nesta área pode de facto dar-nos uma ajuda naquilo que é o vosso equilíbrio, a vossa estrutura e colmatar aqui ou controlar aqui alguma sintomatologia que acaba por muitas das vezes ser sintomatologia física. Okay. Então vamos ver para onde é que a conversa nos leva, aquilo que precisa de ser dito, não é? Acho que também somos muito guiadas, não é? Nesse sentido, a ver o que é que precisa de sair daqui. Então o meu nome é Andreia Pérez, eu sou mentora de Kundalini Yoga, de numerologia tântrica e também de Tantra. Okay? Claro que isto é tudo muito redutor, eu sou muito mais do que isso, eu não gosto de colocar em caixinhas, mas de facto eu trabalho com mulheres no sentido de as ajudar a libertar dos seus traumas, ansiedade, tudo aquilo que as reprime por dentro, de maneira a encontrarem mais da verdade que elas são, portanto, de maneira a ir em encontro à sua consciência maior, à sua alma e se libertarem de todas aquelas energias, não é? De todos aqueles pesos que nos fazem reféns, muitas vezes, e que nos impedem de viver uma vida mais plena e mais realizada, ok? Eu faço isso através, então, destas ferramentas principais, que é a Kundalini, o Tantra e a numerologia tântrica, ok? Então, assim, muito brevemente, esta sou eu, não é? Trabalho já há algum tempo neste ramo. Aliás, é muito curioso que o meu caminho, eu estava agora a partilhar no meu programa de membership precisamente um pouquinho disso, que é a minha mente com todos os seus condicionamentos que eu tinha há uns anos atrás, nunca na vida que ia imaginar que eu algum dia ia enveredar por este caminho, porque eu tinha medo de falar em frente a pessoas, eu tinha medo de liderar pessoas, eu gostava era de estar no meu cantinho, que ninguém me chateasse e ficar completamente recolhida, não é? Viver assim muito no background, essa era eu nem sequer gostava de tirar fotografias, por isso vejam bem a coisa. Mas de facto, por exemplo, quando eu conheci a Kundalini, já foi na China, porque eu morei na China durante uns anos, e eu conheci a Kundalini lá, e de facto eu senti uma conexão muito profunda com a minha alma, uma coisa mesmo visceral, que eu nunca tinha sentido antes. E a partir daí, esse contacto começou a ser cada vez mais frequente, não é? Eu sentia que estava a ser guiada, e eu sinto continuo assim, estou a ser guiada. Tive um desses momentos em que foi mesmo uma revelação, não é? Um download, um insight, aquilo que lhe quiserem chamar, em que eu ouvi dentro de mim, com toda a clareza possível, Andreia, tu vais trabalhar com mulheres, começa a criar um programa para mulheres. E naquele momento aquilo era completamente impensável. Eu nunca sequer racionalmente tinha pensado numa coisa dessas e, no entanto, essa opção abre-se na minha consciência e, primeiramente, o meu ego resiste, eu passo meses a resistir àquela ideia, mas aquilo continuava ali, tens de criar um programa para mulheres, tens de trabalhar com mulheres, e eu finalmente aceito e percebo, ok, isto é maior do que eu,
vamos colocar aqui, acalmar o ego, vamos deixar de ter medo, porque na realidade o que é que eu tinha medo? Eu tinha medo do julgamento, eu tinha medo do que é que as pessoas iam pensar de mim, não é? Porque usar todas estas ferramentas para ajudar outras pessoas, pelo menos para mim naquela altura, era altamente constrangedor, porque eu tinha que enfrentar as minhas próprias limitações, os meus próprios bloqueios, os meus próprios preconceitos, não é? Então eu sosseguei o meu ego e marquei uma data para criar o meu primeiro workshop de sempre e correu tudo muito bem. Pronto, aqui estou eu hoje. Bom, que história bonita. Assim, muito resumidamente, sim. Sim. Sim, mas de facto acho que é um pouco disso que se trata. Muitas das vezes nós resistimos àquilo que. Resistimos por muitas crenças que estão instaladas, não é? E acabamos por resistir àquilo que sentimos ou por nem sequer dar abertura a sentir. Acho que muitas das vezes também é isso. E isso acontece também muito nas manifestações físicas. Ou seja, muitas das vezes nós não nos permitimos sentir aquilo que o nosso corpo realmente precisa, de dar voz àquilo que o nosso corpo realmente precisa e de alterar comportamentos, porque com medo do julgamento. E uma das coisas que é mais curioso nesta parte mais da nutrição é que muitas das vezes as pessoas, com o passar do tempo, e isso é normal, está estudado e está descrito, tornam-se intolerantes a determinados alimentos, ou a digestão de determinados alimentos passa a ser mais difícil. Isso é normal com a idade, é normal que nós tenhamos, com a idade e com alterações metabólicas, é normal que nós tenhamos dificuldades em digerir, por exemplo, proteína animal em determinados momentos do dia, ou sempre, que comecemos a sentir algumas sensações de enfartamento ou alguma obstipação ou algum sintoma mais gástrico quando ingerimos, por exemplo, derivados do glúten, de laticínios, e muitas das vezes por uma questão de crença, porque é difícil nós assumirmos que a partir de hoje eu não quero comer carne, não quero comer peixe, eu não quero comer isto, eu não quero comer aquilo, e muitas das vezes acaba por ser rotulado como uma moda, porque agora toda a gente faz. A verdade é que se por um lado eu sinto que às vezes é uma moda, às vezes toda a gente faz, por outro lado eu também acredito que há cada vez mais pessoas a despertarem para esta consciência de ouvirem o seu próprio corpo, de escutarem as suas próprias ações, mais físicas e mais emocionais, e portanto isso também nos vai dar aso a não resistir tanto e a sermos mais abertos àquilo que ou a contrariarmos um bocadinho este ego que tu falavas. Acho que temos. Na realidade, a última camada em que nós sentimos algum desalinhamento, não é? É sempre o físico, porque o problema já existe há muito mais tempo a nível emocional e energético. Eu posso dar um exemplo que me aconteceu recentemente. Aliás, ao longo da minha vida eu tive vários, não é? De somatizar de facto as minhas próprias emoções, mas na medida em que tu te vais limpando cada vez mais energeticamente, tu começas a ser um canal mais puro, por assim dizer, no sentido de tu já não vibras tanto numa energia mais densa, mas claro, continuas a ter densidade e sombra, não estou aqui a fantasiar, mas de facto tu és mais leve energeticamente. O que é que isso faz? Quando tu vives uma emoção muito forte, como por exemplo o medo, acho que para mim, pelo menos, é a emoção mais forte que eu posso ver, é assim, um medo muito visceral, muito profundo, que eu tenha medo de uma consequência muito grande que possa vir, eu somatizo imediatamente. E foi uma coisa que me aconteceu há 2 semanas atrás, em que eu tive todo esse canal de medo começou a surgir em mim, foi mesmo uma onda muito forte, uma coisa avassaladora mesmo, e ao contrário do que eu faço noutros momentos, dessa vez eu alimentei durante breves minutos, foram literalmente breves minutos, eu depois saí daquele estado e comecei a transmutar para outro estado. No entanto, foi o suficiente para eu comecei a sentir uma dor no meio das minhas costas e imediatamente aquilo subiu até o topo da minha cabeça e eu fiquei literalmente imobilizada. Eu nunca me tinha acontecido nada do género. Tu sabes o que é? Tu não conseguis mexer nada, o teu tronco não mexia. Eu fiquei literalmente assustada. Eu cheguei ao meu marido e disse: ajuda-me que eu não sei o que é que se passa, eu não consigo mexer. E ele disse: não, tu tens que contrariar, tens que mexer. E eu então ganhei coragem, não é? Ganhei força e comecei a fazer os movimentos de Kundalini e tudo aquilo que eu já sei a aplicar e consegui de facto
como que diluir todo aquele medo que já estava a ficar somatizado no corpo, e fiquei apenas com um torcicolo, porque apenas um torcicolo é algo muito bom comparado com como eu me estava a sentir. E só para tu veres a força de como aquilo foi, eu ainda tenho, já passaram 1 semana e meia, eu ainda tenho aqui resquícios do torcicolo, portanto a força das nossas emoções são mesmo incríveis, e na medida em que tu te purificas energeticamente e que te vais libertando dos teus traumas, tu já não és como que uma correspondência energética tão... Como é que eu ia dizer? Tu já sentes as coisas muito mais rapidamente e a um nível muito mais profundo, não é? Sacode muito mais do que uma pessoa que viva mais nessa vibração mais baixa. Então, às tantas, esse medo não lhe vai somatizar da mesma maneira, mas para quando tu já trabalhas com isto há algum tempo, de facto, sentes as coisas completamente diferentes. Sim, o aumentarmos a consciência corporal eu acho que é das coisas mais empoderadoras. Eu senti muito isso com a prática de yoga, que eu falo aqui muitas vezes, porque de facto ajudou-me imenso a ter uma maior consciência, a tomar consciência do meu corpo e do meu corpo a vários níveis. E portanto, hoje em dia eu não deixo mais que alguma sintomatologia física que eu tinha, muitas vezes associada a problemas de ansiedade, que eu já partilhei, que sofri durante anos, e que não significa que agora, se me perguntar, mas nunca entras num estado de ansiedade? Claro que sim, claro que eu continuo a ter medo, claro que eu continuo, como dizes, em alguns momentos, a não conseguir controlar e a passar ali para uma resposta reatividade, não é? Sim, para uma resposta mais primitiva, porque foi o comportamento aprendido durante décadas. E, portanto, é normal que não consigas sempre estar, porque acaba por estar em esforço mesmo sem me aperceber, não é? Portanto, acaba por haver um esforço subjacente para conseguir manter este nível mais de tranquilidade e de menos reatividade, por exemplo, a um problema de ansiedade. E pegando se calhar aqui neste ponto, muitas das vezes os problemas mais de foro emocional que têm, e eu já fiz alguns episódios sobre isso, nomeadamente sobre ansiedade, sobre depressão, que têm um tratamento multifatorial, porque têm também uma causa multifatorial, e o tratamento multifatorial vai desde a alimentação, exercício físico, a suplementação adequada quando necessário, e a prática de técnicas complementares, como yoga, como Kundalini, como uma série de terapias que a pessoa se identifica mais ou menos, dependendo do indivíduo e dependendo da sua experiência, mas que podem ajudar a melhorar a sintomatologia, e ajudando a melhorar a sintomatologia não a mascarando, que eu acho que isto é que é importante nos processos de desenvolvimento pessoal, é que este tipo de terapias não te mascaram os sintomas, portanto, obrigam-te a ir lá ao fundo, escarafunchar, como costumo dizer, para saber exatamente de onde é que aquilo vem e para podermos trabalhar essas várias camadas, não é? E, portanto, depois é muito bom sentir que, quando as trabalhamos, então os sintomas físicos começam a desaparecer, mas nunca podemos assentar o nosso tratamento só na alimentação, ou só na atividade física, ou só na terapia, porque só por si também não chega. Portanto, eu acho que isto aqui tem que ser sempre uma atitude complementar, porque nós somos um único corpo e, portanto, temos que o trabalhar nas nossas diversas dimensões. Se calhar podias começar por explicar um bocadinho o que é o Kundalini. Provavelmente então, muitos ouvintes que não sabem. Então, a Kundalini Yoga, não é? Eu prefiro usar apenas a terminologia de Kundalini, porque quando se usa Kundalini Yoga as pessoas têm tendência a associar ao yoga tradicional, que é ótimo e que eu continuo a praticar, mas no entanto Kundalini é de facto uma terapia muito profunda e vai a um nível muito profundo do nosso ser. E, por exemplo, o yoga é mais uma coisa que nos dá bem-estar e que nos ajuda a ter uma melhor autoestima e que nos cultiva uma melhor relação com o corpo, mas a Kundalini é mesmo uma terapia para ultrapassar e libertar os nossos traumas e nos empoderar como indivíduos, não é? Então a Kundalini, ela tem precisamente este propósito de fazer a energia circular ao longo do nosso corpo e desbloqueando os nossos centros de energia ao longo do nosso corpo, de maneira a com isso libertar emoções dolorosas,
feridas que nós temos há muito tempo, traumas, e tudo isso, quando nós fazemos esse trabalho, existe também uma grande expansão da consciência que nós experienciamos, e é como que nós conseguíssemos completamente soltar de todas as limitações da nossa mente. Portanto, nós, por exemplo, antes de começar a sessão, nós sentimos ansiosos, ou nós estamos com medo de alguma coisa, ou estamos a comparar-nos, ou estamos a sentir inferiores, ou não temos a certeza sobre algo do nosso futuro, e nós vamos para a prática de Kundalini, entregamos aquele momento e começamos a sentir toda a vibração do nosso corpo a surgir, e começamos a perceber que somos muito mais do que apenas este corpo físico, não é? Este corpo palpável, que é magnífico, mas que de facto somos muito mais do que isso, e começamos a sentir esta diluição dos limites da nossa mente. Eu vejo assim, é como se a nossa mente nos colocasse assim dentro de uma caixinha, não é? E é muito difícil para nós, a viver dentro dessa caixinha, sentir aquilo que é a verdadeira abundância. Quando as pessoas dizem sentir a abundância ilimitada, contactar com Deus, sentir que somos guiadas pelo universo, todas essas coisas são muito bonitas, mas são muito difíceis de sentir quando nós estamos na caixinha, não é? Então, a Kundalini, através da sua prática, ela expande a nossa consciência de maneira a que essa caixinha se dissolva e nós consigamos, de facto, sentir que somos que a nossa consciência, a consciência universal é uma. Então, é uma experiência verdadeiramente libertadora e empoderadora, e é muito mais do que isto que eu estou a dizer. Eu costumo dizer que Kundalini tem que se experienciar para saber como é que é, porque só falar fica sempre, não faz justiça, né? Mas é um bocadinho... então, já me estava a esquecer. Então, nós usamos ângulos específicos, não é? Nós usamos o movimento do nosso corpo para fazer este trabalho de trabalhar com a nossa energia, ok? Nós colocamos o corpo em ângulos específicos, todo o nosso corpo tem ângulos específicos, nós usamos o movimento do corpo, respirações muito profundas e potentes, usamos também certos mantras, enfim, usamos o corpo de uma forma muito holística, mas ao mesmo tempo muito intensa, de maneira a, de facto, provocar essa libertação e a expandir, de facto, a nossa consciência. E tu facilitas esse tipo de práticas? Sim, eu facilito esse tipo de práticas. Kundalini, Tantra, sim. Bom, então depois podemos deixar nas notas do episódio todos os contactos da Andreia para que possam usufruir e sigam-na depois também nas redes sociais, porque a Andreia vai dando algumas dicas. Eu já fiz alguns exercícios claro que tu de vez em quando vais recomendando. Sim, já. E realmente nota-se diferença, é isso. É nós sentirmos, nós vivenciarmos, nós estarmos abertos a experienciar outras práticas que nos permitam aumentar o nosso bem-estar, a nossa felicidade, o nosso equilíbrio. Portanto, do ponto de vista das relações, há um post muito curioso que tu fizeste ontem, portanto nós estamos a gravar, isto só vai para o ar daqui a umas semanas, mas que tu fizeste ontem exatamente sobre os erros que nós vamos cometendo nas nossas relações. E um deles, já não tenho bem presente o texto, mas era qualquer coisa como nós obrigarmos o outro a ser... tentarmos forçar a outra pessoa a ser um bocadinho à nossa semelhança, não é? Tentarmos controlar tudo, não é? Controlar, sim. E isso pode efetivamente trazer uma grande frustração, quer a quem controla, quer a quem é controlado. Ou quem tenta controlar, ou quem tenta ser quem é controlado. Não é? Depois pode trazer-nos uma sensação de frustração, no sentido em que nós não controlamos nada e acabamos por ficar numa posição de vulnerabilidade física e emocional, e que eu acredito que muitas das pessoas que nos estão a ouvir, se fizerem um bocadinho um exame de consciência, em algum momento da vida todos nós controlamos, ou tentámos controlar, ou fomos controlados por alguém. E isto traz-nos de facto depois aqui manifestações físicas muito exacerbadas, e principalmente se estes problemas se forem avolumando ao longo da vida, não é? Que podem de facto desencadear depois problemas emocionais e problemas físicos, porque depois a manifestação física, como tu dizias há pouco, é a cereja no topo do bolo, depois de andarmos aqui a acumular problemas emocionais durante muitos anos. Podes falar-nos um bocadinho sobre isto? Sim, claro que sim. Então, a necessidade, portanto, da perspectiva da mulher, vamos falar aqui mais da perspectiva da mulher, porque claro. É para quem eu falo e é para quem eu trabalho também, mas logicamente também pode haver o outro lado, mas da perspectiva da mulher, esta necessidade constante de controlo, nós temos que perceber que isto não é uma coisa superficial, isto é uma ferida muito profunda, isto é uma resposta a uma ferida muito profunda da mulher. Eu falo isto nos meus cursos de Tantra,
porque de facto nós temos que perceber a raiz de tudo isto. Então, nós vivemos de uma maneira muito masculinizada, a maior parte de nós mulheres, não é? Foi-nos ensinado que a maneira segura de nós operarmos na vida era sermos objetivas, irmos atrás das coisas que nós queremos, sermos produtivas, colocarmos as nossas emoções para o lado, racionalizarmos tudo, portanto, cortarmos tudo aquilo que faz parte da energia natural e feminina da mulher, que é onde a mulher se sente maioritariamente no seu poder, não é? Quando nós estamos numa energia feminina predominante, nós sentimos maioritariamente o nosso poder. Quando nós estamos numa energia masculina, nós sentimos constantemente que temos que andar atrás de algo, porque não é o nosso, não é a nossa praia, como se costuma dizer, não é o nosso ambiente natural, é um esforço muito grande para nós. E por todas estas feridas que a mulher viveu, e que feridas foram estas ao longo do tempo? A mulher nós temos que perceber uma coisa, que nós vivemos no século, costumo sempre dizer isto, porque é mesmo, nós temos mesmo que perceber isto, nós vivemos no século XXI, e somos mulheres no século XXI, e temos pensamentos super avançados, e temos uma mente aberta, e todas essas coisas giras, com conceitos inovadores, e etc. No entanto, nós temos que perceber que tudo aquilo que as mulheres antes de nós viveram, isso não passa em branco. Isso traz uma ferida que é passada de geração em geração ao longo do tempo. E, portanto, tudo aquilo que nós vivemos de opressão, de sermos subjugadas, violentadas e todas essas coisas horrendas que foram feitas à mulher, atenção que eu não estou a culpar o homem, porque o homem, noutro sentido, ele também foi subjugado e também sofreu e, portanto, também tem as consequências de toda essa carga que viveu, mas concentrando aqui na mulher, ok? Tudo isso continua em nós. E nós chegámos ali ao nosso movimento feminista e vimos uma oportunidade de rasgar e queríamos ser tudo e queríamos ser melhores que os homens e empoderar-nos e tudo isso, e foi necessário e foi importante, porque quando nós vivemos um extremo muito oprimido, não é, de uma realidade, é importante normalmente nós rasgarmos e por norma nós vamos para o extremo oposto. É assim que funciona, não é? É uma polaridade muito grande. E agora nós estamos a viver este encontro, não é? De vir até ao caminho do meio, que é, nós temos de facto uma energia masculina e uma energia feminina dentro de nós precisamos das duas, as duas são essenciais, mas a mulher, ela vive feliz e é quando ela prospera mais, é quando ela de facto aceita a sua energia feminina. Só como nós não temos referências, nós já não sabemos como é que podemos fazer isso, como é que podemos ser femininas, nós estamos completamente desconectadas, nós até podemos vestir roupas bonitas e floreadas, mas por dentro nós não nos sentimos sensuais, nós não nos sentimos femininas, nós somos desconectadas com o nosso corpo, nós continuamos a atuar a partir de uma perspectiva masculinizada da realidade, que é de uma energia masculina muito infantilizada também, que nem sequer é de uma energia masculina madura. Então, e tudo isto para falar da necessidade de controle, porque vem daí, vem de toda esta carga que nós sentimos que temos que estar constantemente a controlar tudo para nos sentirmos seguras, porque nos falta a energia feminina. A energia feminina é este aceitar da realidade, é este abrir espaço para aquilo que o outro é, para a maneira de ser do outro, é render ao momento presente, é aceitar as dificuldades da vida, é aceitar o outro com todas as suas sombras, ok? O masculino, ele é incapaz de aceitar o outro, não é? Porque o masculino quer mudar o mundo. A única coisa que de facto nos permite aceitar o outro tal e qual como é, que lhe dá espaço e que o acolhe sem julgamento, é a nossa energia feminina, da qual nós estamos desconectadas. Então, nós nas nossas relações amorosas, nós vamos estar sempre a tentar controlar o nosso parceiro, porque como nós estamos desconectadas do feminino, nós não nos sentimos seguras, então nós sentimos que temos que controlar todos os parâmetros da nossa realidade, aquilo que o nosso parceiro faz, que come, que veste, chegando assim ao limite. Eu conheço casos que as mulheres até as roupas dos maridos escolhem. É ridículo, não é? E é um fardo tão grande para a mulher viver assim, e ao mesmo tempo é uma castração tão grande para o outro lado, não é? Como tu estavas a dizer, da pessoa que é controlada, que isto com o tempo despolariza a relação e deixa de haver interesse, não é? Deixa de haver aquela intimidade, são mais duas pessoas que andam ali, que partilham uma casa, mas já não há aquela ligação de facto forte. E é importante para as mulheres que ouvem de facto perceberem que esta necessidade de controle não é uma coisa superficial, ela tem umas raízes muito, muito profundas, e olhar com muita honestidade para toda esta profundidade que existe em nós é essencial para também a nossa cura, entendes? Mas que também isso não é desculpa, porque digamos que há
uma solução, entre aspas, porque são tudo Não, logicamente não é desculpa, não é desculpa, Sim. mas é importante perceber a origem para nós encontrarmos uma maior compaixão e aceitação por nós mesmas também. Mas logicamente não é desculpa, nós temos a responsabilidade de tudo o que acontece na nossa vida, não é? Nós não, eu vivi isto, coitadinha de mim, fui subjugada e vitimizada, é por isso que eu sou assim. Não é esse o discurso, nunca deve ser, eu não falei com esse intuito, mas só no mesmo intuito de nós percebermos para nos conseguirmos também aceitar melhor, entendes? Sim, sem dúvida, não, é isso mesmo, eu percebi o contexto em que tu falaste, mas eu acho que nestas situações é sempre importante, da mesma forma que do ponto de vista físico, eu também gosto sempre de esclarecer, há uma percentagem de uma determinada patologia que é de origem genética, mas não é por a minha mãe ou o meu pai ou a minha avó terem tido que eu tenho desculpa para alimentar essa genética, porque a genética é alimentada pelos fatores do meio. Portanto, nós hoje temos informação que há umas décadas não existia. E da mesma forma nestas questões mais de foro emocional. Portanto, nós hoje sabemos que este tipo de comportamentos podem e devem ser tratados, ser trabalhados, ser reconduzidos. E de facto acho que temos aqui uma grande responsabilidade enquanto geração mais informada e com maior acesso a todas estas terapias que nós há umas décadas a verdade é que não existiam e portanto ou não existiam de uma forma tão acessível e tão facilitada como hoje existem e portanto cada um de nós tem que fazer de facto o seu caminho, mas procurar aqui este equilíbrio e não deixar agravar este tipo de comportamentos com a desculpa de sempre foi assim, ou foi assim que eu fui educada, porque muitas das vezes a verdade é que isto são padrões de comportamento que nós repetimos, não é? Que muitas das vezes são apreendidos, que nós vivemos nesse contexto e portanto depois transpomos isso para a nossa vida adulta, mas que é muito interessante aquilo que tu disseste e acho que é das coisas que mais me fez pensar neste percurso todo de desenvolvimento, que é nós somos responsáveis pelo nosso caminho e somos responsáveis por tudo aquilo que acontece na nossa vida. E isso é tanto como de assustador. É mesmo, ainda por cima, quando tu começas a deparar com os teus padrões que até determinado ponto eram inconscientes, não é? Que tu simplesmente reagias às coisas, alguma coisa te surgia, não é? Fazia-te de gatilho e tu simplesmente reagias com a tua bagagem toda que tu trazias. E quando tu te apercebes daquilo que estavas a fazer, não é? Nós chegamos a um momento em que ganhamos uma certa consciência de alguns dos nossos padrões e nós ficamos, bolas, mas fui eu que fiz isto, a responsabilidade é minha. Então é como tu dizes, é empoderador e ao mesmo tempo é assustador, porque nós temos mesmo que estar atentos, é trazer presença para o momento, é estar presentes no nosso corpo, deixar de estar sempre aqui na mente a tentar controlar tudo e vir para o corpo e estar atentos àquilo que nós estamos a fazer. Eu muitas vezes, há uma coisa que me acontece, que eu sou distraída. É uma coisa que eu acho que até é bastante comum nas mulheres, sermos mais distraídas, vivemos mais no mundo do sonho, mas de qualquer forma é uma característica minha. E nesses momentos em que eu sou distraída, é como se eu me desligasse da realidade e a minha mente andasse no outro lado. Eu estou no outro lado que não estou ali. Então, o meu programa de background, não é? É fazer as coisas assim meio atabalhoadamente. E depois quando me apercebo do que fiz, mas onde é que eu estava, não é? Parece que perco o controle de mim mesma. Mas, de facto, é todos estes processos inconscientes que nós ainda temos a operar dentro de nós e que precisam de vir cada vez mais à nossa consciência para nós também conseguirmos mudar. E este tipo de... Porque acredito que grande parte das pessoas que nos ouvem nunca tiveram ou têm pouco contacto com esta realidade. Então, este tipo de terapias podem ser facilitadas em grupo ou em sessões individuais. Como é que tu trabalhas estes processos? Olha, de momento eu trabalho em grupo, tanto a Kundalini Yoga como a Numerologia Tântrica, que no momento até já terminei. Mas em breve vou abrir também algumas vagas para consultas individuais, tanto de Kundalini como de Numerologia Tantra. E para Tantra mesmo, vou abrir um curso, penso que vai lá para fevereiro, março, portanto vai ser em grupo, esse trabalho será em grupo. Mas de forma geral, qualquer tipo de trabalho pode ser feito tanto em grupo como em sessões individuais, sim.
Outra questão que gostaria também de abordar, porque eu fiz uma leitura de numerologia contigo aqui há alguns meses, é de facto se nos podias explicar um bocadinho melhor o que é esta questão, como é que tu abordas a numerologia, porque a tua leitura é um bocadinho diferente da leitura da numerologia mais, eu diria, convencional, mas que sim. Que se vê mais, não é? Mais conhecida, exatamente. Sim, para mim foi muito surpreendente e muito interessante a tua análise. Sim, então, o que eu analiso é de facto numerologia tântrica, não é a pitagórica nem a cabalística, que também já existe, a mais disseminada é mesmo a pitagórica. A que eu estudo e aquela com a qual trabalho é a numerologia tântrica, que é um ramo da Kundalini Yoga, portanto as duas vêm ligadas, ok? E portanto ela baseia-se, a numerologia tântrica baseia-se nos 10 corpos que a Kundalini considera. A Kundalini considera que nós temos 10 corpos, não somos só o nosso corpo físico, e que cada um tem um ensinamento e características próprias para nos ensinar, ok? Portanto, nós depois estudamos 5 fatores principais, logicamente que há muitos outros que nós depois podemos estudar, incluindo numerologia de casal, numerologia conjunta e mais uma série de coisas que a numerologia tântrica também traz, mas os 5 fatores mestres, aqueles que nós vamos sempre considerar para todos os outros estudos complementares desta numerologia, são os 5 fatores mestres, que são alma, karma, talento, destino e missão, ok? E depois nós relacionamos esses 5 fatores com os 10 corpos de Kundalini para percebermos o que é que aquele mapa mostra da pessoa. Portanto, por exemplo, o número de alma, ele mostra as principais dificuldades da pessoa ao contacto com a sua própria alma, com a sua própria essência, não é? O que é que a impede de verdadeiramente sentir esse Deus que existe dentro dela e que a faz sentir plena. Por exemplo, o número de karma, ele mostra a nossa dificuldade em nos relacionarmos com o mundo exterior, em nos posicionarmos na vida. O número de talento e o número de destino são dons, não é? São coisas que nós trazemos naturalmente para nos ajudarem a ultrapassar os nossos desafios. O nosso número de destino sozinho, ele representa de facto as lições aprendidas noutras vidas, em vidas passadas, o que é que nós já trazemos de aprendizado de outras vidas, não é? Qual é que é a bagagem. E o número de missão é de facto o caminho, não é? A numerologia tântrica, ela não diz o que é que tu tens que fazer concretamente, aliás, isso é estapafúrdio, isso não existe em lado nenhum, mas mostra-nos um caminho, não é? Uma guia energética que tu naturalmente deves ou poderás vir a traçar quando tu começas a ultrapassar, não é, os teus bloqueios, os teus desafios, porque ninguém se alinha com a sua missão ou com o seu propósito se tu continuares eternamente na reatividade, como nós dizíamos há pouco, não é? Se continuares permanentemente só a reagir aos teus traumas, a alimentar os teus traumas, eu fui tão coitadinha, ninguém gosta de mim, isto e aquilo, como aconteceu há 20 anos atrás, e não é menosprezar, logicamente que nós temos que acarinhar tudo aquilo que nos aconteceu, mas de um ponto de vista maduro, não infantilizado e continuar a alimentar aquilo, não é? E só quando nós começamos, de facto, a transmutar todas essas questões, não é? Todos esses traumas, todos esses desafios que nós viemos aqui para aprimorar de maneira a começar a libertar os nossos dons e talentos, é que nós começamos a nos naturalmente alinhar com a nossa missão. Por exemplo, uma das coisas que eu falei um bocadinho ao início até, eu não conseguia comunicar, a comunicação era uma coisa muito difícil para mim, eu tinha aqui a minha garganta completamente travada, a minha voz até era mais rouca e tudo, porque parecia que era tudo muito difícil de falar, entendes? E foi uma coisa que surgiu naturalmente na medida em que eu comecei com mais consciência e mais afinco a querer trabalhar em mim, não é? Naquilo que me bloqueava, naquilo que me fazia sentir miserável ou incapaz de alguma forma, e que eu comecei também deliberadamente a alimentar os meus dons, a alimentar aquilo que eu tinha de bom, não é? E a também colocar-me fora da minha zona de conforto. Tudo isso fez com que intuitivamente eu me alinhasse com a minha missão. Portanto, a missão para mim não é algo que nós tenhamos que nos preocupar, onde é que está a minha missão, quando é que eu vou encontrar a minha missão, porque eu vivi muitos anos obcecada com a minha missão, onde é que está a minha missão, onde é que está o meu propósito, mas é uma coisa que vem intuitivamente, sem esforço, se nós dermos o nosso melhor todos os dias, não é? Se nós não ficarmos presas no passado, assim, de uma forma muito resumida, é isso. Sim, se procurarmos de facto evoluir, eu acho que, pelo menos aquilo que eu sinto um bocadinho quando falo deste tipo de terapias menos convencionais, é ou as pessoas são muito abertas e ok, eu quero isto, estou aqui para fazer o meu caminho e para evoluir, ou então há muita resistência, mas há muita resistência muitas das vezes
tem sempre um medo subjacente, não é? Qualquer resistência na nossa vida tem um medo subjacente. E é muito interessante perceber que as pessoas muitas das vezes resistem justamente por medo daquilo que vão encontrar em qualquer terapia de desenvolvimento, porque é muito duro. Eu já comentei isso noutros episódios, logo no início, quando falei muito do desenvolvimento que eu fiz com auxílio de psicoterapia. É muito difícil, há sessões que são muito duras, e mesmo na leitura que tu me fizeste, ou em qualquer leitura que eu faça, sala de mapa astral, na leitura de numerologia, noutro tipo de análises de desenvolvimento pessoal, há sempre coisas ali que eu penso, caramba, eu não gosto disto em mim, mas está lá, pronto, e portanto há que aceitar, mas é difícil, claro que receber. É muito difícil receber a tua leitura, foi ler aquilo e pensar, sim, ok, ele tem razão, mas há aqui coisas que eu preferia que não tivesse dito, porque... Nós queremos sempre uma visão mais deslumbrada da realidade, mais romantizada, é muito mais fácil. Por exemplo, quando as pessoas vão tirar cartas do tarot, as pessoas querem saber o que é que as cartas lhe podem dizer, mas ninguém quer tirar cartas más, por exemplo, é um exemplo, eu nem sequer tiro cartas do tarot, mas sei que isso acontece a muitas pessoas. E, por exemplo, ainda há coisas em mim, hoje em dia, eu trabalho muito a minha energia feminina, porque eu vinha de facto muito com uma energia muito masculina, ainda por cima com ascendente em Leão e signo em Capricórnio, assim, uma energia muito... Sabes, muito séria, muito responsável. Também tens? Não, eu sou Leão com ascendente em Capricórnio. Ai, que engraçado, sério. Eu tinha uma amiga que também era assim, engraçado. Pois, são energias muito fortes, não é? É muito intenso, é uma coisa muito intensa, de facto. E então, tudo isto faz com que sejam também impedimentos a nós conseguirmos fundir mais livremente com a nossa energia feminina, que é aquele relaxamento, é aceitar, é conseguir amar todas as partes mais sombrias de nós mesmos. E às vezes uma pessoa não se consegue amar, só apetece chicotear as costas e mas porquê que eu sou assim, mas porquê que eu não consigo ultrapassar isto? Mas não é continuar a transmutar e a não alimentar estes discursos e a tentarmos cada vez mais, de facto, encontrar aquele lugar de amor e de aceitação dentro de nós. Sim, é mesmo isso. E depois isso passa de facto para o plano físico, sem dúvida, quando conseguimos resolver ou entender alguns comportamentos, algumas ações, e falámos aqui do ponto de vista das relações, porque de facto impactam muito na nossa vida, não é? E hoje nós temos pessoas com sintomatologia física claramente marcada, e já não falo de sintomatologia mais psíquica, de forma mais psíquica, que de facto reside em relações completamente disfuncionais. Mas primeiramente essa relação disfuncional é com ela mesma. É com a pessoa, exatamente. E depois a outra pessoa só está a espelhar. Sim, parece que aquela camada superficial é o responsável, mas não. Não. Aliás, nós temos tendência, porque é mais fácil, o nosso ego gosta mais, nos relacionamentos, de começar a apontar o dedo, de cobrar, de dizer não, o problema é tu, porque se tu baixasses a tampa da sanita eu era muito mais feliz, porque se tu cozinhasses mais vezes eu era muito mais feliz. Enfim, aqui a dar exemplos banais. Só que na realidade os relacionamentos é de facto uma união mágica, uma união sagrada que nos traz muitos momentos de dor, porque nós estamos em confronto com quem nós somos verdadeiramente, porque aquela pessoa sendo daquela maneira está a despontar em nós um gatilho para nós descobrirmos o que é que está lá por trás, o que é que está na sombra, não é, lá escondidinho, e que precisa de vir cá para fora e que precisa de ser abraçado e que precisa de ser, não é, transmutado para uma nova energia. Então, na realidade, no relacionamento nós estamos cada um ao serviço do outro, só que se as pessoas não se apercebem disso e vivem só ali, não é, a apontar o dedo naquele nível de consciência muito do ego, os relacionamentos tornam-se impossíveis e é por isso que eles rompem, porque não há aquele compromisso de alma, não há aquela ligação de alma mesmo para nós conseguirmos abarcar cada situação dolorosa e cada crise com aquela capacidade de, ok, vamos ver o que é que eu preciso aprender mais aqui. Eu não estou a gostar disto que eu estou a encontrar dentro de mim, mas é necessário mudar, é necessário aperfeiçoar e o outro só me está a ajudar. Então, é um treino muito grande para a nossa humildade. Eu, pelo menos, eu sinto assim, pela minha experiência pessoal também, porque é muito mais fácil apontar
apontar o dedo. É muito mais fácil dizer que o problema é do outro e que nós somos felizes, nós somos, o problema nunca é nosso, nós somos perfeitos, é não é? verdade, é verdade, sim, Então, sim, é muito desafiante, de facto, porque em qualquer relacionamento, seja ele de casal ou outro tipo de relacionamentos familiares, com amigos, o que seja, quando não gostamos de alguma coisa no outro, é de facto porque temos essa ferida para trabalhar em nós. E, portanto, quando temos uma pessoa que sistematicamente nos aponta o dedo, é porque essa pessoa não está bem consigo própria, não pode estar. Uma pessoa que vive sistematicamente na crítica não está bem. E, portanto, o desafio acho que está lançado. É de facto trazer-vos um bocadinho esta lupada de ar fresco e sentirem que é possível, que há outro tipo há mais para além daquilo que já vos trouxe e de facto o trabalho da Andreia prende-se muito com este trabalho no feminino, mas com esta questão das relações, é um tema que tu abordas muito frequentemente nas tuas redes, justamente também pelo impacto que tem, acredito eu, não é? Porque de facto pode ser muito potente, quer do ponto de vista mais positivo ou mais negativo para a vida das pessoas, não é? Sabes o que é que eu costumo dizer? Eu costumo dizer que livre-arbítrio é possível e nós temos, mas é muito difícil, entendes? Porque é muito mais fácil só viver na reatividade, só viver a apontar o dedo, só viver naquele nível de consciência muito superficial. Então, para nós, de facto, integrarmos o nosso livre-arbítrio e nós estarmos só aqui de boca para fora a dizer que temos livre-arbítrio, nós temos que mergulhar muito em quem nós somos, luz e sombra, ok? E de facto evoluir na nossa consciência, porque senão nós não vamos conseguir dar uso àquilo que se chama de livre-arbítrio, não é? Nós vamos só ser reativos e mais nada. Mesmo, sim, e viver com dor, porque claramente quando sempre criticamos o outro, sim, sempre criticamos o outro. E depois sabes o que é que eu tenho notado à minha volta, não é? Muito na minha família também. Tu quando vives crises ou quando vives momentos de dor, e atenção que momentos de dor, mesmo para pessoas que vão evoluindo na sua consciência, eles continuam a existir, porque são eles que nos impulsionam a cada vez limarmos mais, libertarmos mais. Portanto, vamos também desromantizar que pessoas que estão a trabalhar o seu desenvolvimento pessoal não têm momentos de dor, porque têm. Mas tu quando vives esses momentos, tu na realidade tu tens duas escolhas. Ou tu alimentas aquela dor e tu começas a sentir vítima da vida e aquilo começa a corroer-te por dentro e a comer a luz que tu és, não é? O amor, a comer a bondade, a comer a generosidade, ou então tu vês aquele momento de dor como uma oportunidade, como de facto, ok, isto está a doer, mas isto está a acontecer com um propósito maior, então eu não vou deixar passar em vão, eu vou aproveitar isto para de facto me melhorar e melhorar os meus relacionamentos. E a segunda opção faz com que depois venha uma expansão gigante, porque sempre após uma contração vem uma expansão, ok? São as ondas da vida, são as marés também são assim, então é assim, nós somos natureza. A primeira opção faz com que as pessoas cada vez se tornem mais amarguradas, mais infelizes, mais acomodadas e com necessidade de fazer mal aos outros, entendes? Porque do género sentem-se tão mal por dentro que eles querem. Aquela vibração é tudo muito negro, não é? Toda a tua bondade e amor foi como que comigo vivo e tu não tens nada de bom a oferecer, tu queres é como que prejudicar os outros, por isso é que vê-se ainda muita maldade no mundo, porque são de facto pessoas que viveram momentos de dor, como todos nós vivemos, mas deixaram-se mortificar por aquilo e sentirem-se vítimas da realidade e aquilo foi-as consumindo por dentro, entendes? Sem dúvida, mas há saída, isso é claro, o mais importante e é a mensagem. Há sempre escolha. E é sempre uma escolha, exatamente. Acho que essa era um bocadinho a mensagem que queríamos deixar hoje. Andréia, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, já nos fomos alongando um bocadinho, porque quando começamos a falar destas coisas. Só se tu quiseres saber mais alguma coisa, se quiseres saber mais alguma coisa, estás à vontade para perguntar, mas. Penso que não, eu penso que os principais pontos foram abordados, portanto era muito trazermos aqui esta questão das relações, dos relacionamentos, que de facto têm depois um impacto físico gritante mesmo, e é preciso irmos à raiz, trabalharmos os nossos relacionamentos, trabalharmos os nossos lados sombra, como tu também disseste, e nas notas do episódio deixaremos toda esta informação e deixaremos os contactos da Andreia. Por favor, sigam o trabalho dela porque é fantástico.
Sim, não, a sério, o teu Instagram é maravilhoso, porque tu aportas mesmo muita informação, não é aquele Instagram só que vais lá e tens meia dúzia de frases inspiradoras para te sentir bem segunda-feira de manhã, não é nada disso. Essa não sou eu, definitivamente. Não, é uma coisa muito prática, muito real, e portanto vale mesmo a pena seguirem e fazerem fazer este trabalho, fazer este desenvolvimento, porque estamos todos em processo. Acho que era muito isto que eu vos queria trazer hoje, sem dúvida. Obrigada, Andreia, mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada e obrigada a todos por assistirem a mais este episódio. Partilhem, marquem-nos nas vossas partilhas para que eu possa ir seguindo as vossas dúvidas, as vossas questões, e estaremos aqui na próxima semana para mais um tema. Muito obrigada.